Boa noite. Vamos dar início à nossa escola bíblica, em nome de Jesus, amém? E tenho aqui o pastor João Paulo Peixinho, que nos vai continuar a ministrar acerca da história da igreja. Foi muito bom a semana passada e hoje, certeza, será muito bom também no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós oramos pelo teu filho, pelo teu servo. Te pedimos a tua glória a ser manifesta sobre ele. Usa-te dele, Senhor, continua a dar-lhe sabedoria. E a nós abre-nos os olhos da mente e do Espírito e capacita-nos para ouvir, entender e pôr em prática a tua palavra, sabendo, Senhor, que conhecendo a tua casa, conhecendo a história da igreja, conhecendo os heróis da fé, nós vamos, Senhor, ficar motivados para prosseguir e servir ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, boa noite, mais uma vez. Espero que possamos ter um excelente tempo na presença de Deus, né? Estamos todos a aprender, eu também, porque nunca damos a mesma disciplina da mesma maneira. As pessoas são diferentes, eu também estou mais velhinho, mais careca, então... mas eu acredito que vamos fazer alguma coisa boa esta noite aqui. E eu, para quem nos está a ver online e para nós aqui, eu geralmente faço sempre uma revisão do que é que falámos a semana passada para apanharmos o fio à meada e seguirmos em frente, não é? Porque já não passou uma semana, porque foi na sexta, mas está quase. Então, vamos começar por fazer uma revisãozita daquilo que falámos a semana passada e depois entramos no tema desta semana. Pode ser assim? Ok. Então, uma das coisas que nós vimos como introdução é que nós devemos procurar conhecer o organismo a que pertencemos. Qual é o organismo? Dê-me uma branca. Qual é o organismo a que pertencemos? A igreja. Não é? Não estamos a falar sobre a história da igreja. Então, isto foi só assim uma... Eu vou passando assim umas rasteirazinhas a ver se estão acordados. E eu também, não é? Eu também preciso estar acordado. Ok. E depois também percebemos que a igreja é um organismo vivo, está sempre em movimento. E é bom que assim seja, porque no natural nós temos o exemplo de que águas paradas produzem mau cheiro. Não interessa, não é? Uma série de coisas que acontecem nas águas paradas. É um organismo vivo e está sempre em movimento. Para que este organismo, a igreja, continue a crescer, a mover-se, nós precisamos de ser intervenientes ativos, verdadeiros heróis da fé. Onde? Na igreja, mais. Na escola, no trabalho, em casa. Não é? Em casa, é muito importante, em casa. Eu hoje estava a ouvir um homem de Deus a falar, ele disse uma coisa muito interessante. As pessoas ouvem-nos pelo aquilo que veem em nós. Não é pelas nossas palavras, é pela nossa vivência. E eu gostei muito disto. Pelo nosso testemunho, exatamente. O nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Por isso, aquilo que eu tenho que ser primeiro em casa. Eu não posso ser uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho, uma pessoa na igreja. E eu posso falar assim porque eu sei o que é que eu estou a dizer. Porque eu fui um adolescente muito rebelde. Então eu era uma pessoa na igreja, era o Paulinho na igreja. Era o Paulinho. Mas em casa eu era outra pessoa e na escola os meus não queiram saber. Pronto. Graças a Deus que o Senhor é bom e restaura as pessoas e torna-nos novas criaturas, certo? Porque eu fui um aborrecente, mesmo aborrecente. Isso não se entende? Era mesmo complicado. Então, assim, o fruto não dá nada. Quer dizer, é uma coisa muito xoxa.
Mas a partir do momento que nos tornamos novas criaturas, ainda hoje, quando eu estava a orar, e eu oro pelos meus vizinhos, oro pelo meu bairro, há muita gente ali que me conhece desde criança, desde que eu nasci. Algumas pessoas ainda estão vivas, graças a Deus. E eu, Senhor, que a minha vida possa, não é, transmitir o teu amor. E eu lembro-me, eu tive uma atitude tão simples. Lembro-me em dezembro, com a minha vizinha mesmo do lado, ela está sozinha e já tem quase 90 anos. E eu cheguei lá na véspera de ano novo e disse: tipo prazer, dê-me cá um abraço, que agora o próximo é só para o ano. Aquelas maneiras da gente entrar a brincar e tal. Tipo prazer, dê cá um abraço, que agora o próximo é só para o ano. A senhora começou a chorar. Ficou muito sensibilizada com um simples abraço. Um simples abraço. Pronto, e eu com esta minha maneira de ser, para não começar a chorar também, pronto, lá disse uma no cravo, outra na ferradura, assim uma coisita para atenuar ali a emoção. Mas as pessoas, elas precisam de ver diferença nestes pequenos gestos. Em pequenos gestos. Dar um abraço agora, não é? Para algumas pessoas é complicado. Então, nós temos que ser cristãos onde quer que estejamos. Depois nós lemos Mateus 16, 13 a 18 e vimos lá uma declaração fantástica que o Senhor Jesus deu. Jesus iria edificar a sua igreja. Que declaração fantástica. Quando ele se dirige a Pedro, também te digo que tu és Pedro, e sobre a revelação que tu tiveste, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Amém? É uma declaração maravilhosa. Também vimos que o início desta viagem, que começou a sua preparação através do plano da redenção. E descobrimos, entre aspas, eu não venho aqui trazer nada que os irmãos já não conhecem, estamos só a relembrar e estamos a colocar o fundamento, que o plano da redenção, ele foi planeado aonde? Quando? Antes da fundação do mundo, na eternidade passada. Eu costumo ter aqui uma imagem de uma mesa redonda, na eternidade passada, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram e planearam tudo. Porque Deus não tem plano B. O plano da redenção não foi um plano B. Deus enganou-se, o homem pecou. Não. Nada disso. Não há plano B. E então, Deus, na eternidade passada, Ele já planeou tudo. E na eternidade passada, eles fizeram exatamente, idealizaram todas as coisas que agora nós encontramos na palavra de Deus. E ali todas certinhas e direitinhas a acontecerem exatamente no tempo certo, não é? Durante este período, quando Jesus veio e cresceu, tornou-se homem, foi batizado por João Batista, iniciou o seu ministério, escolheu 12 discípulos, não foi? Não estou a dizer nenhuma heresia, pois não? Ok. E preparou-os. Preparou-os para uma grande comissão. Ou seja, significava que o Senhor Jesus viria implantar o seu reino, mas a coisa teria que continuar. E iria continuar através do organismo que ele tinha falado anteriormente, que era a sua igreja. Ok? Então, ele treinou os discípulos, não é? E os discípulos continuaram a sua obra. O livro dos Atos dos Apóstolos mostra-nos o início desta viagem. A propósito, já começaram a ler o livro de Atos? Com outros olhos? Com outros óculos? À medida que vamos falando? Isto é fantástico. Depois, nós percebemos que, nesta altura, não é,
houveram os 6 grandes períodos da história da Igreja, em que nós não vamos aprofundá-los, porque não temos tempo para isso. Para falarmos de tudo isto, não seriam só 4 semanas, teriam que ser muitas mais. Mas falámos aqui sobre os 6 grandes períodos da história. O período da Igreja Apostólica, da Igreja Perseguida, a Igreja Imperial, Medieval, a Igreja da Reforma e a Igreja Moderna. E demos as datas, depois os irmãos também têm os slides, está tudo gravado, os irmãos poderão rever tudo isto. E vai ser bom porque a nossa mente só retém uma percentagem daquilo que ouvimos, não é? Então, se nós pudermos depois voltar a rever, é bom. Vimos também os 6 grandes períodos da história da Igreja, que têm a ver com a Igreja Pentecostal, que eu agora até vou fazer de maneira diferente. Eu dei-vos os anos, Igreja Pentecostal, entre o ano 30 e o ano 35, e os irmãos podem encontrar estes 5 anos em Atos, capítulos 2 ao 7. Depois, a expansão da Igreja, que foram mais 13 anos, podemos encontrar Atos do capítulo 8 ao capítulo 15. Depois temos a Igreja entre os gentios, foram mais 20 anos, encontramos a partir de Atos 16 até ao final, e depois temos também a Era Sombria, que é a partir do ano 68 ao ano 100, que foi quando o apóstolo João morreu, e que não temos registro, e demos agora algumas pinceladas sobre algumas coisas que aconteceram e que o livro de Atos já não relatou, portanto, o apóstolo Paulo teria morrido entretanto. Vimos também a constituição e a contribuição dos povos para o cristianismo. Quais foram os 3 povos que nós vimos aqui? 3 povos essenciais para a preparação e expansão do cristianismo. Romanos. Já fui filado. Sim, senhora, muito bem. É verdade. Eu estava a ver a irmã, teve com atenção. Tá boa. Isto é que é saber onde é que estão os slides e tal. Né? Exatamente. Os romanos, porquê? Onde é que eles foram importantes? Nos acessos e no intercâmbio entre os povos. Para haver intercâmbio entre os povos tinha que haver acessos. E para a expansão do Evangelho teriam que haver acessos. Então os romanos foram o povo que contribuiu para isto. E os gregos? Viram os gregos para cá chegar, hein? Os gregos foram importantes porquê? Por causa da cultura e da língua. Que assim como hoje o inglês é a língua mais internacional, mais universal, na altura, no tempo de Jesus, era o grego. Não é? Tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Não é? E os judeus, por causa da vinda do Messias, não é? Que viria e a implantação do reino de Deus. Jesus então funda a sua igreja e deixa apenas 2 ordenanças. Quais são? As 2 ordenanças que o Senhor Jesus deixou para nós? Quais são? O batismo nas águas e a Santa Ceia. E a Santa Ceia. Sim, senhora. Porquê? Porque assim os discípulos tiveram liberdade para pregar o Evangelho sem ter que estar ali cheio de uma série de regras e coisas e tem que se fazer. Não. Graças a Deus só há estas 2 ordenanças. Até aqui. Está a fazer sentido? Estão-se a lembrar? Não é? Depois falámos sobre os grandes movimentos que iriam de restauração da igreja. Não é?
que começou em 31 de outubro de 1517. Isto diz-vos alguma coisa, esta data? 1517. Martinho Lutero, exatamente, as 95 teses. Não é? Vimos que 100 anos antes alguém já tinha profetizado a vinda do Martinho Lutero, não é? E em que período hostil é que ele cresceu? Não é? Quando mais de 1 milhão de pessoas já tinham sido mortas por causa de um Papa aí que estava muito... Enfim. E então começou o início da restauração. Quais foram as 5 verdades que o Martinho Lutero falou, que são muito importantes para nós hoje? Somente a palavra, mais, somente a fé, não é? Mais, Cristo, a graça e a Deus, glória. É o slide 40. Agora sou eu que estou a brincar com ele. Certo. E também vimos aí no slide 41, já agora, pode pôr, esta frase para mim é fantástica. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Porque se isto não fosse verdade, aquela afirmação somente das Escrituras também não fazia sentido. Havia uns cristãos no Novo Testamento, no livro de Atos. O que é que eles faziam? Eles ouviam e depois iam ver nas Escrituras se tudo estava conforme. E isto deve ser assim, porque nem tudo o que luz é ouro. Olha, eu lembro-me, quando eu estava na escola bíblica, lá em Cascais, com o pastor Leitão, nós só lá da igreja de Cascais éramos 8, naquele ano que tínhamos ido para a escola. Uma sexta-feira, um culto de estudo bíblico, e apareceu lá um pregador, que eu já não me lembro muito bem, já não me lembro quem é, mas sei que ele disse um disparate tão grande, mas tão grande sobre o Espírito Santo, que aquilo foi intuitivo. Todos nós começámos a olhar uns para os outros. Que é isto? Não é isto que a gente está a aprender. Epá, espera lá. E o que é que eu fiz? Eu apanhava a boleia com o pastor Leitão para casa, porque a casa pastoral era muito perto da minha casa. E então eu disse ao pastor Leitão, Leitão, olha, hoje leva-me até a sua casa que eu vou beber um chazinho com leite à moda da África do Sul, que a irmã Cilinha gosta muito e eu também gosto. E ele está bem. E quando eu cheguei lá, disse assim, como eu não sei estar a dar rodinhas e tal, e cheguei assim, Leitão, tenho aqui uma coisa para lhe perguntar. Em que é que eu acredito? Eu vou acreditar naquilo que ouvi esta noite ou vou continuar a acreditar naquilo que estou a aprender na escola bíblica? E ele ficou assim a olhar para mim. Não, é para continuar. Se eu não acreditasse que aquela escola bíblica era importante, não vos tinha mandado para lá. E eu disse assim, então, irmão, no domingo, como pastor da igreja, vai ter que limpar a porcaria que este homem falou aqui. Foi logo assim. Porque senão, um dia, eu estou no púlpito, vou falar sobre o Espírito Santo e vou falar de uma maneira completamente diferente da que este senhor falou. E o que é que isto vai trazer às pessoas? Confusão. Olha, tudo o que acaba em que não seja positivo. Mas é verdade. Nós temos que estar muito atentos, temos que ter muito cuidado a quem está o púlpito.
Porque, às vezes, porque senão, quando acontece alguma coisa como aconteceu ali naquela sexta-feira, ou o pastor está muito atento e depois tem a coragem para desfazer logo ali a coisa, ou então fica complicado porque vai trazer confusão às pessoas. Eu fui pastor de jovens muitos anos, fazíamos retiros, fazíamos uma série de coisas, e não era qualquer pessoa que eu convidava. Fizemos muitas atividades juvenis. Em 2005 nós tínhamos uma atividade que era o Rumos, que nós fizemos lá, agora já nas novas instalações lá da Icmava em Polima. João, nesse sábado circularam ali 1000 jovens. Não era brincadeira. Então, eu tinha que perceber que não era qualquer pessoa que eu ia dizer, olha, porque eu tinha ali muitas centenas de jovens. Não, então, aquilo era tudo escolhidinho a dedo, os seminários que eram dados, os oradores que davam. E por acaso, em 2005, até quem me pregou fui eu, que eu geralmente não o fazia, estava envolvido nas outras coisas todas, mas daquela vez fui eu. Sabe o que é que ainda me lembro do que é que eu falei hoje? Foi tão interessante, foi uma coisa muito soft. Não sei se os irmãos conhecem, mas se não conhecem, vão à internet e encontrem lá Deus é como o açúcar, que é o testemunho de uma criança que o professor perguntou para quem é que era Deus para eles, e uns diziam isto, e ele disse, olha, minha mãe disse que Deus é como o açúcar, mas depois o resto, vocês vejam, já estou a pôr aqui umas ideias. E foi isso, levei um copo de leite, levei o açúcar lá para cima do púlpito, fiz assim. E foi muito bom, porque depois no final vi gente a entregar a vida a Jesus, que foi uma maravilha. Isto para nós é o nosso salário, é vidas, não é? Deus veio para as pessoas, nós vimos isto a semana passada também, não é? Não é? E isto é muito importante, e tem que estar sempre tudo baseado aqui nisto. Não é? Tem que estar tudo baseado na palavra de Deus. Depois terminamos com os grandes movimentos, que é o movimento protestante, santidade, pentecostal e carismático. E tem um quadrozinho no slide a seguir, acho que é esse, em que nós vimos, é o 45, desculpa, slide 45. O que é que atrás destes movimentos de restauração, quais são as verdades que foram restauradas? E terminamos aqui. E hoje vamos continuar, certo? Vamos então ver o que é que as restaurações e os movimentos de Deus. Porquê é que é importante percebermos isto? Porque depois, se eu não estou em erro, já estou aqui a pôr, exatamente, eu acho que é a partir da semana que vem, então já vamos começar a falar um bocadinho sobre alguns heróis da fé, da nossa, aqui mais recentes, para nos aguçar o apetite, ok? Então, diz assim, no primeiro slide, que nós vamos ver, 47, através da história da igreja, Deus pacientemente tem restaurado, vez após vez, as suas verdades. Verdades de Deus e não do homem. A essas restaurações dá-se o nome de avivamentos. Nos anos 80 do século XX, alguém começou a chamá-los de ondas. Os estudiosos da Bíblia chamam-nos de movimentos de Deus como reconhecimento do mover de Deus. Deus está sempre em movimento. Então, se Deus está sempre em movimento, a igreja também está em movimento. Portanto, nós não agimos de maneira diferente de Deus. Deus não está só ali sentado no trono, a receber a adoração e tudo mais. Não. Deus move-se. Aleluia. Vocês creem nisto? Deus move-se. Ok? O cristianismo não é e nunca será estático. Caso contrário, não é cristianismo. Caso contrário, nós não estaríamos aqui. Se Deus não se movesse, se a igreja não se movesse, alguma coisa estava errada.
Porque, lá está, há pouco a irmã citou isto, não é? Deus deu-nos a grande comissão, ir e fazer discípulos. E depois eu vou e eu faço, e o outro que eu discipulei vai discipular outro. E é assim que tem que ser. Portanto, está sempre em movimento. Caso contrário, nós não estávamos aqui. Porquê? Porque o Evangelho não tinha chegado a nós. Ou seja, o que é que aconteceu? A seguir aos apóstolos, não é? Aos apóstolos, não é? Se a igreja não fosse... Já não havia, ou seja, as pessoas, os apóstolos morreram todos, já não havia quem pregasse, então pronto. Aquela geração ainda ia falando e depois as pessoas morriam, iam para a eternidade e acabava-se tudo. Mas não. Ainda bem que não. Ainda bem que não acabou. Ainda bem que o cristianismo é movimento. Ainda bem que a igreja continua a mover-se. Não é? Ainda bem que continuam a acontecer coisas. Nós já lá vamos. E isto é muito bom. Aliás, ainda agora ouvimos 2 testemunhos em áreas diferentes de maneiras de Deus se mover no início, certo? Deus move-se da maneira, às vezes, menos ortodoxa do que nós imaginamos, porque na nossa cabeça 2 mais 2 são 4, mas para Deus 2 mais 2 podem ser outra coisa, não é? Ok. O que é um avivamento? O que é um avivamento? É Deus vir face a face a uma comunidade. Pode começar apenas com uma pessoa. É um influxo ou um sopro do Espírito Santo num corpo que ameaça tornar-se um cadáver. A lógica das palavras sugere avivamento para o revitalizar do corpo dos cristãos e despertar para o estimular do interesse na fé cristã na comunidade relacionada de crentes ou incrédulos nominais. Avivamento são estações especiais de visitação divina em que o Espírito Santo desperta e estimula a sonolenta e inativa Igreja de Cristo. Ainda bem que existem estas ondas, porque lá está, Deus move-se e a igreja tem que estar em movimento. E de vez em quando a igreja precisa levar assim uma palmada, uma palmadinha para a coisa andar. Como resultado, os cristãos são inflamados ou empolgados para Cristo e o poder de Deus manifesta-se de tal maneira aonde? Na oração dominante e pregação ungida do Evangelho. A oração e a pregação andam de mãos dadas. Sabiam? Uma pregação, um estudo bíblico sem oração, uma pessoa, a gente espreme e não sai nada. Agora, quando a pregação já foi regada com oração, nota-se logo a diferença. Percebe-se logo. Eu não sei como é convosco, mas eu, como sempre, depois que ganhei juízo, estive sempre atento. Desculpem lá, os irmãos já sabem que eu sou peixinho, tenho que beber água. Estou sempre atento. Meus irmãos, eu aprendi muito sobre a oração com o pastor Leitão. Foi uma das coisas que ele, quando assumiu o pastorado lá em Cascais, ele falou bastante sobre a oração. E eu levava a minha bibliazinha e o meu bloquinho de apontamento. Tudo o que eu podia, eu escrevia. E hoje não é diferente. Olha, eu escrevo em todo o lado. Onde houver sítio para escrever, eu escrevo. Não é? Eu tenho lá uma outra Bíblia que até aqui nas bordinhas eu escrevia, porque eu quero ficar com tudo o que eu puder fazer, eu faço. É para sublinhar, é para riscar, Ó, meus irmãos, a Bíblia não é. Olha, está a ver? Até fruta-cores, Não há problema. Risquem-se. Se depois ela ficar muito usada, nós falamos com o pastor João. Está ali uma livraria, ele está sempre a anunciar Bíblias novas, então os irmãos podem comprar uma Bíblia nova e começar a sublinhar outra vez.
Concursos, exato, e concursos para fazer a anotação, exatamente. Então, meus irmãos, não há problema nenhum em usar a Bíblia, riscar a Bíblia não é falta de respeito nenhum, é pelo contrário, é sinal que a usamos, não é? Não vamos fazer como aquela irmã muito querida, que o pastor foi visitá-la lá à casa, e então, irmã, está tudo bem? Está ótimo. Ai, pastor, obrigado, é uma benção ter o pastor cá em casa, que maravilha. Então vamos ler um bocadinho da palavra de Deus, irmã. Vamos sim. Demorou um bocadinho a chegar. Depois veio que a Bíblia. Não. Se calhar também estava, mas ela limpou antes de chegar ao pé do pastor. Chegou, ai, pastor, graças a Deus. Então, irmã, há 3 meses que eu não sabia dos meus óculos. Tinha os óculos no meio da Bíblia. Não é? Há 3 meses que não pegava na Bíblia, não é? Por isso é que Então, meus irmãos, nada disto. Hein? Vamos ler, vamos usá-la. Claro, isto é uma história engraçada, apenas só para... Então, isto é mesmo importante. Como resultado desta oração dominante, a pregação ungida, os incrédulos mais duros e céticos ficam debaixo de uma profunda convicção do pecado e levados por sua vez a um arrependimento genuíno e à fé salvadora do Senhor Jesus Cristo através da sua morte e da sua ressurreição. Eu vou contar aqui uma experiência aos irmãos que eu acho que se eu fizesse assim, naquele dia eu tinha voado. Nós estávamos lá numa conferência na igreja. Quem pregou foi o pastor João Martins, que na altura era o diretor do Desafio Jovem, em Portugal. E eu nesse dia estava a dirigir o louvor. E quando foi para fazer o apelo, eu fui para cima, para estarmos ali. Pronto, ele fazia um apelo, nós íamos cantando e tal. E de repente... Deus começa-se a mover de uma maneira, eu começo a olhar e no fundo do auditório, eu vejo um grupo de pessoas todas a chorar, agarradas umas às outras. Eu disse, alguma coisa boa está a acontecer ali, graças a Deus. E de repente vem alguém e diz-me assim, João Paulo, vai lá atrás. Eu disse, mas vai lá atrás, mas não me disse mais nada. E eu estava com um micro parecido com este, e lá vou eu com o micro e tudo, e por ali afora a ver então o que é que estava a passar. O meu cunhado estava a ter uma experiência com Deus fantástica. Eu acredito que naquele dia ele nasceu de novo. Mas uma experiência, eu nunca tinha visto. E claro, as pessoas que estavam ali à volta conheciam-no, não é? E estava a minha irmã também, e de repente, tal. E pá, eu digo assim, meu Deus, fantástico. Claro que eu fiquei quando eu comecei a chorar com os outros também, e a dar glória a Deus também, mas porque Deus move-se. E até as pessoas mais céticas, e o meu cunhado foi muito cético. Com o pastor, tenho lá fotografias do meu cunhado a falar com o pastor Álvaro de Sousa. Não. E ele era, pronto, está quieto. Agora não. Agora até o neto com 9 anos diz assim, hoje estou a orar na refeição. E ele ora. Então é assim, toma lá que está. Já engoliste. A nós tu dizias que não, mas ao teu neto tu não tens coragem de dizer que não, então vamos lá orar na refeição que vai dar jeito. Então, meus irmãos, é assim, quando Deus se move, a pessoa mais dura, seja lá o que for, se Deus tem que alcançar, porque foi para isso que Ele veio, Ele vai alcançar essa pessoa. Amém? Então, como sempre, devemos procurar, né? Onde é que devemos procurar o padrão do avivamento? Na palavra de Deus. O padrão para o avivamento decorre em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Vamos ver. Próximos slides. Tem estes 2 versículos. Olha. Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O movimento de Deus não é produzido por homens. É Deus. E quando Deus tem que fazer, faz mesmo.
faz mesmo. O outro versículo. Está aí também Zacarias 4:1. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. Então, por outras palavras, o avivamento é o quê? É o despertar de algo que está adormecido na nossa vida, na nossa igreja, na nossa organização, etc. E é tão bom quando nós permitimos que isso aconteça. Hein? Vamos lá organizar-nos, criar condições, isso eu posso fazer, para que Deus trabalhe na minha vida, para que Deus me desperte, para que Deus... Ok. Começar por uma coisa simples, como isto, o nosso tempo devocional. Ai, Pai, eu quero mais, então quero mais, olha, se calhar vou levantar, nem que seja 15 minutos mais cedo do que estou-me a levantar agora, meia hora. Ou seja, eu posso disciplinar o meu tempo para ter esse tempo com Deus. Porque é importante. Orar, ler a Bíblia, ler bons livros, ouvir boas mensagens. Nós precisamos crescer na palavra, no conhecimento de Deus. E todos estes pequenos passos que nós possamos dar são ensaios para quê? Se eu não tenho tempo com Deus, como é que eu vou ter sensibilidade para o ouvir, para Ele me dar a palavra certa para eu falar à pessoa tal, à pessoa Y, não é? Se eu não falar com quem faz estas coisas, eu não posso ver essas coisas acontecerem através de mim. Está a fazer sentido? Então, eu tenho que criar condições em mim mesmo, na minha vida, para isto acontecer. Um será acordar mais cedo, outro será usar, se calhar, metade do período de almoço e a outra metade para ter o tempo devocional. Whatever, seja o que for. Agora, o que é importante é que esse tempo exista. Que essa comunhão entre nós e Deus exista. Porque, lá está, porque as pessoas ouvem-nos através da nossa vida. Eu tenho uns vizinhos em baixo que eu tenho estado a orar por eles, que eles têm assim, a vida um bocadinho desagradável. E agora, eu começo a picar. Sexta-feira passada, ele estava a descer as escadas, minha escada exterior, ele disse, boa tarde, Luís. Olha, vou até a Dameia, queres vir comigo? Então, mas o que é que tu vais lá fazer? Olha, vamos estudar a Bíblia. Olha, tu, por acaso, tu dizes que tu conheces a história da igreja, eu vou começar a falar sobre a história da igreja, queres vir? Hoje não, tem coisa... E hoje, quando eu saí, ele estava e eu disse, olha, qual é a desculpa que vais dar para não ir comigo hoje? Qual é a desculpa que tu vais dar para não vir comigo hoje? Ele, Paulinho, tu és tramado, tu não deixas passar nada. Assim, pronto, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Vamos lá ver se alguma sexta-feira destas tu vais comigo. a brincar, a gente vai falando e vai... Porquê? Porque são vidas. São vidas que precisam de Deus, não é? Meus irmãos, o padrão para o avivamento é especialmente evidente no Novo Testamento e, acima de tudo, no livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como o livro de Atos do Espírito Santo. Atos é o padrão pelo qual todo o avivamento deve ser julgado. Este senhor aqui, Edwin Orr, mencionou uma coisa muito importante. Em todo o avivamento devem-se encontrar alguns dos acontecimentos de Atos. O que é que nós encontramos em Atos dos Apóstolos? Vamos lá. Histórias vividas, sem dúvida.
Mas o que é que contamos? Salvação de pessoas, certo? Batismos nas águas, batismo no Espírito Santo, ressurreição de mortos, o sobrenatural de Deus a acontecer, anjos, que até vão ter com o Cornélio, lembram-se do Cornélio? O anjo vai lá e fala, o anjo não lhe prega o evangelho, mas vai lá e diz, olha, manda lá os fulanos ter que lá com o Pedro, lá à Rua Direita. A Rua Direita já não é só em Cascais que existe, já existia há muitos anos atrás. Lá perto, lá de onde os discípulos andavam, não é? Pregação ungida, meus irmãos. Pedro abre a boca, 3.000 pessoas são salvas. Depois ele abre a boca outra vez, mais 5.000. E são batizados. Meus irmãos, não vou dizer isto. Não posso dizer isto, senão o pastor João já não me convida mais. Mas eu vou dizer, agora já disse. Há pessoas que quando abrem a boca ou entra a mosca ou sai a geneira. Não é? Entra a mosca ou sai a geneira. Não, meus irmãos. É para falar, é para falar. Incomoda, ainda bem. Quando uma mensagem não me diz nada, não me incomoda, não me faz refletir. Olha, eu agora, há 3 semanas atrás, ouvi uma miúda de 20 anos a pregar sobre a cruz. Eu fiquei assim, uau. 20 anos. Ela pregou sobre a cruz. E assim, louvado seja Deus. Eu fui para casa a pensar em muitas das coisas que ela falou. Isto é que é mensagens ungidas, porque as pessoas, as coisas ficam, martelam-nos na cabeça. E é isto que nós queremos. Amém? É isto que nós queremos. Nós queremos que as coisas que aconteciam em Atos aconteçam hoje também. Porque isto vai fazer a diferença. Queremos ver. Eu agora não tenho ido, mas eu fui algumas vezes a Évora. Eu fiquei apaixonado lá pela igreja de Évora. Quero ver se arranjo agora aí um sábado para falar com o pastor João, para ver se vou outra vez. Eu gosto de novos começos. Mas gosto de novos começos, mas depois também gosto de ver o crescimento, gosto de ver continuidade. Também é interessante que neste percurso, e aqui neste caso já aconteceu, também aparecer assim alguma oposiçãozinha que é para a gente. Bora lá para a frente. Não é o outro que vence, maior é aquele que está em nós do outro. Não, isto não é para ir. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não é nada. Não é? Então, olhem, isto foi para introduzir aqui o que eu vou dizer a seguir. Existem 3 dominadores comuns para qualquer movimento de Deus. O primeiro é a oração. É o mesmo que acontecerá no dia do advento do Espírito Santo. Um número considerável do povo de Deus, em comum acordo, orando por maná do céu. Todos os grandes avivamentos têm tido um registro claro de oração prévia a acompanhá-los. Depois há um outro fator também muito importante, ao dominador, que é os ataques de Satanás aos seus líderes. Ou seja, todo o movimento de Deus é atacado por Satanás para perverter o que Deus faz, sendo os líderes desses movimentos zombados, ridicularizados e ativamente perseguidos em determinadas circunstâncias. Claro, quem é que ele vai atacar? Não é uma ovelhinha daquelas... Não, ele vai mesmo à ovelha mor, porque ele sabe que se o líder ficar fraco, aquilo morre. Um pastor ferido não consegue cuidar das ovelhas. Então, uma das coisas que acontece é quando as coisas começam a acontecer e nós sabemos que Deus está nela, é os ataques. Então temos que ter olho vivo e pé ligeiro para percebermos que quando eles vêm, estarmos preparados para os enfrentar, sem medo, porque lá está. Olha, mas eu não posso levantar por causa da câmera, mas eu disse, bom. Mas é assim, eu sou o templo do Espírito Santo, o pastor João é catedral, não é? Ele é que diz, não sou eu, mas pronto.
Aqui há uns anos atrás, eu era um pauzinho de virar a tripa. Eu era tão magrinho, eu não sei o que é que eu fazia, aquilo que eu comia. A minha Cilinha dizia assim, ai miúdo, eu não sei o que é que tu fazes, só comes, tu comes, estás sempre magrinho de maravilha. E eu trabalho, ainda hoje trabalho com toxicodependentes. E de vez em quando eu ia, assim, para aqueles bairros, ainda hoje vou, agora já não com tanta frequência, mas vou. Aqueles bairros complicados. E depois nós tínhamos um centro de atendimento, aqui a nossa irmã conhece bem, o primeiro que nós tivemos foi lá na Galiza, que era uma casa de oração que nós tínhamos que foi adaptada, e de repente eles iam lá. E chegava lá ao pé deles e dizia, olha, vocês estão a olhar para mim, estão a ver aqui um pau de virar tripa, mas vocês não sabem, é a melhor. É que eu tenho um irmão mais velho que tem um cabedal do caneco. E se vocês se meterem comigo, eu vou chamar o meu irmão mais velho. E nós temos um irmão mais velho que é maravilhoso e é poderoso, que é o Senhor Jesus. Amém. E se vocês metem-se comigo, eu chamo o meu irmão mais velho. Não, eu não estava a mentir. Não estou a mentir. O Senhor Jesus deu-nos poder e deu-nos autoridade. Olha, uma vez numa marcha por Jesus ali na Avenida da Liberdade, isto é para nós perceberem. Eu vinha, estava a ajudar ali, pronto, a haver ali uma certa distância entre um grupo, depois o outro, depois parava um bocadinho, depois vinha o outro, depois passava um carro com os... E estava lá um automobilista mesmo chateado. E começou aqueles aceleramentos. E a gente que estava lá era mesmo magrinha, pequenininha. E ela ficou ali, virou-se para ele, fez ali aquela posição de autoridade, e ele ameaçar, e aquela senhora não mexeu 1 milímetro. Porquê? Porque ela estava revestida de autoridade. E se aquele senhor fizesse alguma coisa, estava mesmo, ia sofrer umas consequências muito complicadas. É a mesma coisa que nós, não é? Ele pode rugir, pode parecer uma coisa muito grande, mas aquilo é um gato com amplificador, não é mais nada. Aquilo é um gatinho com amplificador para ampliar, não. Maior é aquele que está em nós. Então, nestas coisas, quando nós sabemos que Deus está nelas, venha lá a oposição que vier, mas Deus vai fazer. Amém? E o terceiro dos denominadores comuns para qualquer movimento de Deus é ter as suas raízes no anterior. Ou seja, cada movimento tem as suas raízes no anterior, assim como filas de tijolos colocadas umas após outras, uns sobre os outros, com o fim de construir um grande edifício de Deus. Vamos ver aí, aí está uma pirâmide, não é bem aquilo que eu queria, mas eles fizeram assim. Vejam bem, o Martinho Lutero, o que é que fez? Ele pregou a justificação pela fé. Amém? Depois, de repente, veio um movimento de santidade que trouxe o batismo nas águas e a santificação. Mais duas verdades que foram? Né? Ou seja, que o Senhor Jesus conseguiu novamente trazer e colocar. Depois veio o batismo no Espírito Santo, a cura divina, a imposição das mãos, a fé. Ou seja, de grau a degrau, o Senhor Jesus foi restaurando as verdades que se tinham perdido. Eu escrevi aqui qualquer coisa, estava aqui a chamar a atenção, vamos lá ver o que é. Aqui às vezes... ok. Aquilo que começou em 1517 foi apenas o início. Meus irmãos, não existe reforma, não existe qualquer reforma, não existe avivamento sem palavra. A palavra tem que estar na base de tudo. Ok? Foi a revelação da palavra, através do estudo da Bíblia, que trouxe a reforma. E nós devemos fazer isto. Não é? É por isso que nós estamos aqui hoje, estamos a estudar a palavra. Temos que estudar a palavra.
E uma das coisas que Martinho Lutero lutou foi para que as pessoas... Vamos colocar a Bíblia na mão das pessoas. Porquê? Porque naquela altura, não é? No tempo de Lutero, só as autoridades, só políticas eclesiásticas tinham acesso à palavra. E mais alguns membros da nobreza. Porque a Bíblia estava em latim. Os leigos não percebiam nada de latim. Até há poucos anos as missas na Igreja Católica ainda eram dadas em latim. O que é que uma língua morta, o que é que as pessoas entendiam? Nada. Amém, amém. Só diziam amém. Era a única coisa que percebiam, era amém. O padre dizia amém e as pessoas diziam amém. É. Pátria, Filho e Espírito Santo, amém. E eles, era a única coisa que eles entendiam, não percebiam mais nada. E uma das coisas que a Reforma trouxe foi exatamente isto. Foi a Bíblia do latim para o alemão e através de um outro irmão do latim para o inglês e por aí fora. E graças a Deus agora nós temos em português. Português do Brasil, português de Portugal. Graças a Deus. Graças a Deus. Ou seja, as verdades têm vindo a ser restauradas. Características do movimento pentecostal. É de onde eu venho, portanto isto aqui toca-me muito. É a minha raiz, não é? O pentecostalismo. Não foi produzida por nenhum líder, mas produziu líderes. Um dos líderes foi David Duplessis. Este homem foi chamado como o Senhor Pentecostal por enfatizar bastante o mover do Espírito Santo. Foi um homem muito importante. Qual era a sua ênfase? Um Deus a ser experimentado. Não apenas um Deus a ser conhecido. Não estamos amarrados ou ligados a uma denominação, mas sim a ter uma experiência verídica com Deus através do mover do Espírito Santo na vida dos crentes. As denominações muitas vezes são um entrave ou tornam-se resistentes à mudança. O mesmo acontece em igrejas independentes. Cuidado com o perigo da estagnação. Isto é muito importante. Quando eu me converti, a Assembleia de Cascais pertencia à Convenção das Assembleias de Deus. Nos anos 90 nós saímos, no início dos anos 90 nós saímos. Porque aquilo era sufocante. E graças a Deus porque saímos. Porque a igreja teve um boom, crescimento fantástico. Não é? E porque a Eurofair fez muita confusão a muita gente e o mover de Deus fez muita confusão a muita gente. E as coisas não. É que às vezes nós criticamos os católicos, mas às vezes os evangélicos querem se comportar da mesma maneira. Os católicos muitas vezes dizem assim, eu nasci assim, é tipo a Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim. Não é? Mas há cristãos evangélicos, mas nós nunca, nós sempre fizemos assim, o culto tem que ser assim, 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 assim. Connosco deu-se mal. Não é? Connosco deu-se mal. O pastor Leitão pagou um preço muito elevado, mas graças a Deus que o pagou, porque a igreja cresceu. Amém? E o comunismo pentecostal aceitavam, juntavam-se para orar várias denominações. A busca de Deus através da oração, mais uma vez, os calvinistas, os irenistas e toda a gente orava. Até que aconteceu uma coisa muito importante que foi o movimento estudantil. Ou seja, 5 anos antes dos acontecimentos da Rua Azusa, nos Estados Unidos da América, os alunos de uma escola bíblica no estado do Kansas foram batizados no Espírito Santo. Eles foram alunos de um homem chamado Charles Parham. Parham, acho que é assim, desculpa lá o meu inglês, que teve um aluno chamado William Seymour, que era negro no sul dos Estados Unidos, onde havia racismo. No entanto, este homem aceitou este William Seymour. E ainda bem que o aceitou. Olha, estão a ver, era este senhor que está aqui. O que é que este senhor fez? Como resultado,
houve um movimento pentecostal em todo o estado da Califórnia e Texas. Se este aluno, este William Seymour, não tivesse sido aceito nesta escola, nunca poderia ter sido professor no Texas, onde se iniciou o movimento estudantil, onde eram procurados alunos com experiência pentecostal para orarem e buscarem a Deus. Houve aqui muita coragem envolvida, porque ele era professor, mas era negro. E naquela altura, ai, ai, ai. Mas ele foi um homem de coragem. É? Então, depois aconteceu o que aconteceu na Rua Azusa, que é onde vem a parte das Assembleias de Deus. Olha, aquilo que está ali escrito, eu vou ler para os irmãos, que já não faz 115, mas faz 119 anos, diz assim. Em 6 de abril de 1906, aconteceu o que foi conhecido, ou ficou conhecido, como o avivamento da Rua Azusa, dado como o início do movimento pentecostal. Desse avivamento vieram Daniel Berg e Gumar, qualquer coisa, que aqui é um nome sueco, que iniciaram a missão Fé Apostólica, depois nomeada de Assembleia de Deus, em Belém do Pará. Essa é a razão do movimento das Assembleias de Deus em todo o mundo ter esta ligação em história e essência com o avivamento que o Espírito Santo trouxe à Rua Azusa. Isto é o que está ali escrito naquele bocadinho que está muito... E a seguir, vocês vão ver aqui uma foto de acontecimentos recentes, próximo slide, faz favor, olha, que aconteceram nas escolas e que foi noticiado até nos noticiários aqui em Portugal. Deus começou-se a mover nas escolas e vejam aí como é que os alunos reuniam-se ali e iam buscar a Deus. De uma forma espontânea. E Deus começou-se a mover, olha, de tal maneira que isto impactou todo o mundo. Não é? Então, elementos internos das características do movimento pentecostal, procura de poder, ou seja, havia uma maior necessidade de criar impacto sobrenatural sobre as nações através do mover de Deus. As sociedades dos dias de hoje continuam a procurar o sobrenatural. Às vezes, as pessoas procuram o sobrenatural onde não devem. Mas, lá está. Quando as pessoas não buscam o sobrenatural em Deus, elas vão procurá-lo noutro sítio qualquer. Portanto, é importante que nós estejamos atentos para mostrar que nós é que temos a cereja no topo do bolo. Quem tem é a igreja. Não é mais ninguém. Não é o doutor XYZ, ou evidente sei lá o quê, não é? Nada disso. A expectativa. Esperavam algo diferente, que pudessem ver algo palpável sobre as nações, influência do Espírito Santo. Exemplo, cidades conquistadas por Cristo através da oração. Vou-vos dar aqui exemplos, e eu tenho muita pena que eu perdi, eu não encontrei, porque senão eu trazia. E os irmãos iam ver aqui. Eu tenho isso em VHS, uma coisa muito antiga mesmo. Isto que eu vos vou contar. Na Colômbia, foi desmantelado um cartel de droga. Ou seja, este pastor na Colômbia começou a sentir o peso e começou a orar e com outros pastores para que Deus se movesse. E Deus começou-se a mover. E aquele cartel foi desmantelado. Este pastor pagou com a própria vida, ele foi morto. Mas antes de o matarem, ele conseguiu ver o desmantelamento daquele cartel de droga na Colômbia. Outro exemplo foi no México. Ou seja, o que é que aconteceu no México? Em várias cidades, havia uma em particular, uma cidade com as prisões vazias por ter sido anulada a criminalidade. Ou seja, vê-se o chefe da polícia a abrir a porta da esquadra, as celas, não havia lá uma única pessoa numa cidade de não sei quantos mil habitantes. Porquê? Porque Deus começou-se a mover ali. E mais, era uma cidade
onde era muito dada à agricultura, e os legumes que começaram a vir da terra eram cenouras do tamanho do meu braço, legumes com um tamanho colossal. Só Deus para, para fazer, não é? Ou seja, Deus deu àquela população, por causa de chegar a Deus, recursos, eram caminhões e caminhões a vir buscar os produtos hortícolas, porque eram enormes, quer dizer, era produção incrível. Eu olhava para aquilo e arrepiava-me todo, não é? Nos Estados Unidos da América também houve um movimento num dos estados também onde muitas pessoas envolvidas com o tráfico e consumo de drogas também se converteram, e num país no continente africano que era muito dado à bruxaria, eu não vos posso agora dizer porque eu não me lembro de quais eram as cidades, mas está naqueles DVDs estão lá, e eu tenho muita pena de os ter perdido, não consigo encontrá-los, porque realmente vê-se o poder das trevas a cair e o poder de Deus a manifestar-se, demónios a saírem da vida das pessoas e a serem libertas, e os bruxos a serem completamente desacreditados. Que coisa fantástica! Que coisa fantástica! Então, é esta expectativa que nós queremos que aconteça. Então, meus irmãos, vamos orar pela nossa cidade. Próximo slide. Ore pela sua cidade. Tem um versículozinho que eu aqui não consigo ler. Ok. Conseguem ler aí? Jeremias... E procurai a paz da cidade. Não consigo ler mais. Ok. Em cativeiro e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Vós tereis paz. Amém. Temos que orar pela nossa cidade. Orem pelo sítio onde vocês estão, onde vocês moram. Orem pela cidade. Isto é importante. Hein? Tudo começa lá. A oração é importante. Hein? Porque, meus irmãos, o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Não é? O mundo espiritual. Então nós temos que orar para que, não é? O espiritual, venha o teu reino, venha. Não é o que diz a oração do Pai Nosso. Nós queremos que o reino de Deus venha, então temos que orar. Vem aí as eleições autárquicas. Senhor, que as pessoas que vão, são as pessoas que estão mais próximas de nós. Juntas de freguesia, câmaras municipais, assembleias municipais. Deus permite que sejam as pessoas certas que vão para lá. Não vão para lá coisas esquisitas, não é? Elementos internos, vida completa cheia do Espírito. De acordo com Efésios 5, 18 e 19, era a busca de uma vida cheia do Espírito Santo e não o estar apenas ligados a uma denominação. Eles não queriam isto. Aliás, está aqui na Bíblia para todos estes versículos. Não se embebedem, pois o vinho leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito de Deus, recitem uns com os outros salmos, hinos e cânticos que inspirem devoção. Cantem e louvem ao Senhor com o vosso coração. Ecumenismo. Não importava tantas barreiras denominacionais, mas sim o estar unidos no propósito de estar unidos para a direção do Espírito Santo no alcance das nações. Isto é importante. Onde quer que nós estejamos, seja aqui, seja na Cochichina, há um propósito. Deus levou-nos ali, então vamos ser luz ali, vamos ser sal. Amém? E qual deve ser a nossa motivação? A convicção que eles tinham era de que Deus os tinha escolhido para cumprir uma tarefa tão importante que era o estar cheios do Espírito Santo para encher. Cheios para encher, o que é isto? Se temos,
vamos dar aos outros. Vamos permitir que os outros tenham ou vivam o que nós vivemos. Estou-me a lembrar agora de um movimento que é os Morávios, que através desse movimento houve 2 pessoas que se vender, vejam bem, 2 pessoas nesse movimento morávio, que agora não me lembro, mas agora isto veio aqui, eles venderam-se como escravos. Ou seja, pessoas que, ao fazerem isto, nunca mais iriam ver as suas famílias, nem nunca mais iam ver ninguém. Eles venderam-se como escravos para irem do Reino Unido para a Índia. Qual era o objetivo? Irem a pregar o Evangelho àquela gente. Eles venderam-se como escravos para pregar o Evangelho àquelas pessoas que iam para a Índia. Arrepia isto, não é? Caneco. Que convicção. Que paixão pelas pessoas. Que paixão. Motivação teológica. Eram pessoas que tinham fome e sede da palavra de Deus. Outra coisa que eles tinham era zelo missionário. Zelo não é fanatismo. Neste sentido, no século XX, a Igreja Pentecostal cresceu mais do que qualquer ou todas as outras ao longo de todos os outros séculos por causa ou como fruto desse zelo missionário. Estes missionários eram enviados pela fé, não tinham qualquer tipo de apoio financeiro e nenhuma organização ou igreja. Então como é que a coisa acontecia? Evangelistas que fossem treinados sobrenaturalmente. E como é que eles faziam o recrutamento? Através de sonhos, de voz audível, de Deus, visões, era a forma como eles viam. Mas também através de anjos, de profecias, palavra de conhecimento e testemunho interior. Todas estas formas de recrutamento sobrenatural nunca podem pôr em causa os princípios da palavra de Deus. Daí também o zelo e a fome da palavra de Deus. E é incrível como estas pessoas saíam e davam-se. Eu lembro-me aqui em Portugal de uma coisa muito boa que aconteceu e que foi muito boa, que há uns anos atrás, que o pastor Leonido levantou como alguma coisa ali paralela ao Desafio Jovem, que era a Operação Josué. Onde grupos de voluntários iam, de várias igrejas, eram enviadas de várias igrejas do país, e com uma tenda eles iam, eles evangelizavam, e havia ali uma fome de Deus fantástica, coisas fantásticas aconteciam ali. Amém? Mas é assim, é muito importante no recrutamento que as coisas tenham todas base na palavra de Deus, não é? Que é para as coisas acontecerem como deve ser. Cada cristão é chamado para testemunhar. E esta convicção deve ser importante na nossa vida. Todos nós. Os leigos efetuavam trabalhos espirituais ao lado dos seus pastores. Isto é discipulado. Eu estou aqui, graças ao tempo que passei ao lado do pastor Leitão, da minha mãe espiritual, a Teresa Pereira, que era na altura conhecida por Teresa Figueiredo. Foi ela que teve uma paciência tremenda e não me largou mesmo. Foi a pessoa na igreja que percebeu que alguma coisa, que o tico e o teco não estavam a bater bem, e ela... E eu dou graças a Deus, porque acompanhei estas pessoas e é a bênção. Já trabalhámos juntos na mesma igreja, como colegas de ministério, e ainda hoje somos amicíssimos, agora em igrejas diferentes. Mas é tão bom estar com ela, é tão bom falar com ela. Eu sinto-me, estamos ali a conversar sobre as coisas de Deus. Que bênção, é mesmo bênção. Não é? Então, esta é a melhor forma
Vamos estar juntos dos nossos líderes, vamos aprender, vamos beber deles. A escola dominical e a visitação de casa em casa foram desenvolvidas grandemente neste período através da distribuição de literatura também. É muito importante passar o ensino de forma eficaz às várias gerações, as atuais e as vindouras. Eu vou pedir ao irmão para pôr aí 2 Timóteo 2, 1 e 2, que é um versículo que não está aqui, mas que eu hoje escrevi, porque achei que se adequava aqui. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Se faz favor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te, isto é Paulo a falar a Timóteo, não é? Na graça que há em Cristo Jesus. E agora veja no versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, o que é que tens que fazer, Timóteo? Confia-o, aquilo que tu ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idóneos, para também ensinarem aos outros. É uma cadeia. Então, aquilo que nós aprendemos deve ser para isto, para treinar as gerações atuais e as próximas. Ou seja, para a igreja continuar em movimento. Está a fazer sentido para vocês? Vocês estão muito caladinhos. ênfase em princípios de autopropagação, autogoverno e autossuporte. Como não tinham ajuda de ninguém, eles sustentavam-se a si mesmos. Olha, Paulo também houve uma altura que teve que fazer tendas, não foi? Não havia meio de sustento, e ele foi fazer tendas. E nós podemos ser uma bênção através da profissão que exercemos. No lugar onde nós estamos, nós podemos ser mesmo uma grande bênção. Pregação pentecostal era centrada na palavra de Deus, exaltava Jesus, era dirigida pelo Espírito Santo, a pregação levava as pessoas a serem batizadas no Espírito Santo, a pregação produzia fé e, consequentemente, cura. Isto faz-me lembrar o que aconteceu lá com os discípulos, que está lá escrito em Marcos. Diz que os discípulos saíram dali, pregavam a palavra de Deus e o Senhor cooperava com eles com os sinais que se seguiam. Isto é fantástico. A pregação confrontava ou desafiava os poderes demoníacos, libertação de espíritos malignos. A pregação produzia temor e reverência. Não fazia comichão no ouvido, é para produzir temor e reverência. A pregação operava nos dons do Espírito Santo. A pregação, na sua mensagem, tinha uma cristologia forte, estava centrada em Jesus. E eu costumo dizer isto, meus irmãos. Quando eu subo um púlpito para pregar, eu não estou muito preocupado se eu vou agradar às pessoas. Porque eu não estou ali para agradar. Eu estou ali para falar a palavra de Deus. Eu quero, começando por mim, ser incomodado com a palavra. E depois que esse incómodo passe para os outros. Também. E depois produza os frutos para os quais a palavra de Deus é enviada. Produzir fruto. Não me interessa o resto. Interessa-me que as pessoas... Lá está. Eu fiquei tão feliz de ouvir aquela jovem de 20 anos a pregar sobre a cruz. Uma mensagem tão simples, mas que me fez pensar a semana toda. Eu teria apontamento, nem sei se eu disse... Está aqui, olhem, meus irmãos, nem de propósito. Lídia Pinto, 27/7/2025. O título da mensagem é Eu Esqueci. Há pessoas que se esqueceram, isto para dizer o quê? Há pessoas que se esqueceram da cruz.
e do que é que significa a cruz. Está aqui, olha, está aqui os rabiscos todos que eu fiz. Eu aproveito todos os papelinhos todos para escrever. Está aqui tudo. E eu fui para casa pensar nisto. Que uma miúda de 20 anos pregou. Que bom que estas novas gerações estejam cheias do Espírito Santo e que subam ao púlpito e que preguem palavra que incomoda, palavra que faz pensar, que nós percebemos que Deus está a falar connosco. Não é? Vamos ficar por aqui hoje? Para a semana continuamos. Obrigado pela vossa paciência. Deus vos abençoe. E até para a semana, se Deus quiser. Amém?